E Manuel Queiroz, vamos deixar o global para passarmos aqui para o nosso cantinho, para, eu diria, quase o nosso quintal. Tem sido um defensor da não construção da barragem de Fridão. Como é que acompanha esse processo? Bom, esse processo eu acompanho com muita preocupação há muitos anos. Por isso, em 1995, com uma associação que existia em Amarante, de qual fui cofundador, os Amigos do Rio, permiti-me fazer uma reflexão. A associação entendeu publicar essa reflexão e, portanto, essa reflexão foi um ensaio sobre a barragem de Fridão, em que eu, do ponto de vista analítico, mencionei as razões pelas quais eu e a associação éramos contra a construção da barragem de Fridão. Não tínhamos dúvidas de uma coisa. As barragens no Tâmega são, cada uma delas, uma guilhotina prejuzante. O que quer dizer que, se no caso Torrão não afeta Amarante pelo volume de água que pode eventualmente transvasar sobre as nossas cabeças, já a Fridão não é a mesma coisa. Nós estamos a cometer um erro grosseiro de que vamos padecer toda a vida e que vai fazer com que o declínio de Amarante se vá acentuar. Estamos a dizer que a morte do Tâmega é a morte de Amarante, é isso que eu quero dizer. Decepar o Tâmega em talhões, em fatias, a expor o Tâmega ao ancoramento de volumes de água incomensuráveis, de milhões de metros cúbicos de água, à degradação das águas ancoradas, à extinção dos ecossistemas ribeirinhos, à extinção da fauna fluvial. A ausência da possibilidade de renovação, digamos, dos processos de sedimentação naturais do rio. Tudo isto vem afetar decisivamente a nossa cidade. Eu lamento que os poderes instituídos ao longo dos anos, por razões que eu posso perceber, mas não aceito, isto é, trocar o rio por uns patacos, que esse interesseirismo, esse imediatismo que vem disponibilizar algum desafogo financeiro, digamos, uma sentença de morte para uma cidade como é Amarante. Mas é uma sentença de morte para o uso do rio na perspectiva que nós o temos, que é de captação de águas, de uso para recreativo para a pesca, ou uso recreativo para banhos e para lazer. Portanto, isso termina, pura e simplesmente. E depois deixam de haver os ciclos naturais de renovação do rio, passando a haver uma constância de erosão e de degradação das águas, que é um processo interminável e para os nossos dias deixa de fazer sentido existir rio, tal como o conhecemos, com um caudal fluindo, digamos, em leito natural. Porque, enfim, isso acaba, isso morre. Agora, eu gostava de dizer aqui o seguinte: as barragens são um mito, e nomeadamente no Tâmega são um mito. Eu fiz uma visita à barragem do Torrão e pude perceber que a barragem do Torrão está parada a maior parte do tempo. Aliás, está parada. E perguntei por que razão é que a barragem do Torrão tem 2 grupos geradores de eletricidade. Perguntei por que razão é que a barragem não estava a funcionar, nem tem pessoal.
O centro de comando é em Bagaúste, na Régua. Portanto, comanda a maior parte das barragens existentes em Portugal. E a mim disseram-me o seguinte, um técnico da EDP, disse-me, os grupos geradores estão parados porque o rio não tem caudal para pôr os grupos geradores a funcionar. E que caudal tem o rio Tâmega normalmente? O rio Tâmega tem 5 metros cúbicos de água por segundo. E quantos metros cúbicos precisaria o rio para pôr os dois grupos a funcionar? Os dois grupos geradores de eletricidade a funcionar na barragem. E disseram que precisava de 165 metros cúbicos por segundo. Portanto, o rio Tâmega não tem caudal para pôr a funcionar os grupos geradores da barragem do Torrão. O que significa que a barragem do Torrão é, do ponto de vista objetivo e prático, um embuste. É um embuste para a sociedade e é um embuste para todos nós, para o rio. Digamos, uma construção perniciosa para o rio. Mas não é uma construção perniciosa para a EDP. Porque, embora a barragem não funcione, a EDP tem vantagem em ter a barragem naquele ponto e outras que lhe vão suceder, na medida em que as rendas justificam a perda e a morte do rio. E Manuel, e se vier realmente a concretizar esta barragem aqui de Feridão, que consequências previsíveis, as mais imediatas que a Amarante pode ter? Bom, alguém pode garantir que uma parede levantada a 100 metros da ponte de São Gonçalo possa dar segurança aos amarantinos? Não, ninguém pode garantir isso, porque o risco é evidente. O risco existe. Nas construções humanas, o risco existe. Não há ninguém consciente, não há nenhum engenheiro especialista em barragens que garanta que não há risco. O risco existe. E existe com o agravante de que o Vale do Tâmega, eu tenho dito isto ao longo dos anos, o Vale do Tâmega é um vale de fratura. Portanto, o Tâmega corre numa linha de fratura. O que significa que, com as dinâmicas que a Terra desenvolve, nunca sabemos, aliás, nem há estudo geotécnico feito a este nível, ou geossísmico, que garanta ou que nos indique que não há perigo de que o volume de águas ancorado vai fazer com que haja sobre, digamos, a zona de ancoramento, um peso excessivo que um rio a fluir em caudal natural não tem. Portanto, aliás, isto aconteceu, é um fenómeno que tem vindo a acontecer em vários locais do planeta. Aconteceu na China, por exemplo, na província de Sichuan, em que, no Rio Min, em que uma barragem, ou aliás uma sucessão de barragens no Rio Min, provocou um agravamento do peso sobre a crusta, e isso provoca fenómenos de subsidência. Ora, os fenómenos de subsidência arrastam consigo energia. É acumulação de energia, a Terra cede, mas cede a pressão, e isso faz com que, cedo ou tarde, se libertem energias que nós não controlamos, que são os sismos. Ora, fenómenos de fricção e de acumulação de energia no interior da Terra. Isto é a dinâmica da Terra. E as pessoas precisavam de perceber, e precisam de perceber, que isto não é, digamos, uma situação ilusória ou um cenário ilusório. Ilusório será não contabilizar isto como foi feito nos estudos de impacto ambiental, que nos atiraram com areia aos olhos, estudos feitos por empresas que foram estudos encomendados para dizer que sim à instalação das barragens, de acordo com os interesses hidroelétricos que estavam patentes, quer na REN, quer na EDP. E, portanto, aquilo que nos fizeram, aquilo que o Estado português andou a fazer com o Plano Nacional de Barragens, foi a maior patranha nacional que foi cometida com dinheiros públicos e com o interesse público.
Portanto, isto que está a acontecer, não sei se vai acontecer, se este modelo de capitalismo selvagem vai proporcionar a continuação da obtenção de rendas, de PPPs, etc., que, enfim, nos levam os anéis e os dedos. Não sei o que é que vai acontecer, mas se isto vier a acontecer, será absolutamente criminoso. Absolutamente criminoso. Aliás, uma coisa que eu acho que é um completo absurdo é que para que a barragem se possa fazer, que a barragem de Fridão e as outras, como é evidente, se possa fazer, anula-se, digamos, o plano, o PDM, o plano diretor municipal, para que a barragem, naquela área, para que a barragem não vá contra os estudos do PDM. Isto é um absurdo. Isto quer dizer desclassificar uma parte do território como se ela não existisse, para se poder fazer a barragem, para que a barragem não vá contra a lei, quando os pequenos, os cidadãos, têm que se submeter às regras do PDM. E Manuel, estamos já na parte final, estamos nos últimos 5 minutos. Onde é que pode ser encontrado o seu livro? Bom, em Amarante... Eu sei que na apresentação voaram muitos, não é? Estava muita gente. Pois, é verdade. Em Amarante, nas principais livrarias, ele para já não sei concretamente onde é que ele está colocado, portanto isso foi digamos, incumbência da editora, mas eu penso que a editora é também de Amarante. Sim, converso, do Manel Carneiro, que se interessou pela publicação do trabalho e que, enfim, colaborou enfim, na sua divulgação. Mas, enfim, se houver interessados na aquisição do livro, eu penso que uma das formas de o obter será pedir a Converso Editora, Amarante, portanto, ao editor Manuel Carneiro, ou eventualmente também a mim próprio. Enfim, eu tenho Facebook, estou na rede social como José Emanuel Queiroz e, portanto... E tem ainda andado depressa porque já nesta primeira edição... Sim, e gostava de dizer o seguinte, ainda para acabar, é que, ou ainda no decurso da nossa conversa, é que este livro, depois de estar feito, há uma recomendação do Conselho Nacional de Educação sobre a sociedade, enfim, sobre as linhas de orientação programáticas no âmbito da sociedade e cidadania, e que recomenda precisamente às escolas e ao Ministério que se incorporem na área da cidadania esta matéria relacionada com a sociedade do risco. Ora, portanto, é precisamente o tema digamos, o núcleo, o conteúdo do livro é precisamente a sociedade do risco, embora não esteja patente no título, mas é disso que trata, é que nós vivemos num mundo de riscos, acrescentamos os riscos que têm uma origem antrópica, que são os riscos tecnológicos, e, portanto, tudo isso traz efeitos agravados no modo de funcionamento da Terra. É basicamente isso, por isso este manual pode ser útil também para a docência, sem dúvida. E Manuel, o lançamento foi feito na sede da União de Freguesias aqui de Amarante. Que outras apresentações tens já programadas? Bom, estão programadas neste momento 3 apresentações, uma em Cabeceiras de Basto, em fevereiro, uma no Porto, em fevereiro, e uma no Marco de Canaveses, ainda não tem data, mas é previsível que ocorra também entre o final do inverno e o início da primavera. Já estão a ser aí criadas mais algumas ideias para o próximo trabalho? Ou ainda está... Bom, eu vou precisar de mais 50 anos, foi quanto precisei para produzir este texto, para produzir este ensaio. Ele ocorreu quando eu tinha 50 anos, portanto calculo que quando tiver 100 venha ao segundo.
Mas não está fora de questão daqui a algum tempo sair a outro trabalho? É provável. Tenho andado à volta de um tema que se reporta à nossa existência, mais de cariz ontológico e um método, à procura de um método que nos proporcione um maior equilíbrio entre, digamos, nós e o mundo. Não sei. Não sei, mas isso sai fora digamos, dos tópicos naturais da geografia tem a ver mais com cosmologia, com a nossa, digamos, ordem no mundo, com a nossa posição, com a nossa pequeneza ou a nossa grandeza. Não sei, eu sei de uma coisa, eu não sou escritor, portanto não tenho compromissos com a escrita. Este trabalho foi um trabalho para mim quase miraculoso, não sei, eu olho para ele, nem sei como é que o produzi, sinceramente. Mensagem final, Emanuel Queiroz. Bom, a mensagem final, e ainda, digamos, na matéria do livro, é que nós precisamos de uma reforma no pensamento, no modo de observar o mundo, porque o modo como nós o olhamos é um modo preconceituoso, que nos traz uma imagem de um mundo distorcido. É, no fundo, o resultado do mundo que anda às avessas nos dias de hoje. Precisamos de nos humanizar. Eu penso que a humanidade precisa de ter um apelo de uma grande humanidade e de procurar um outro desígnio para a vida, mais consentâneo com os valores talvez do transcendente, mas do transcendente possível e prático que se pode resumir na paz. Emanuel Queiroz, obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Alfim. Obrigado.